A importância da dose de reforço da vacina contra a Covid. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço ao professor Paulo Vilas Boas por ter aceitado o convite para estar aqui conosco. É um prazer estar novamente aqui com vocês na TV Unesp, para a gente poder conversar sobre essa situação tão importante que é a pandemia da Covid-19, no qual nós estamos vendo algumas expectativas, perspectivas muito interessantes que surgiram com a vacinação e agora observando a necessidade do reforço da vacinação para a população de modo geral. Professor, a campanha com a dose de reforço contra a Covid-19 começou no dia 15/9, ainda destinada aos idosos com mais de 70 anos ou pessoas imunossuprimidas. E, na última sexta-feira, ela foi ampliada para profissionais de saúde, e na última terça-feira desta semana, ela foi ampliada para pessoas com mais de 60 anos. Então, eu gostaria de saber, como essas decisões elas têm sido amparadas e qual a importância, dessa terceira dose? Toda decisão referente ao Programa Nacional de Imunização, especificamente referente à Covid-19, ela é amparada por uma Câmara Técnica, pela Câmara Técnica da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, na qual nós fazemos parte, representando a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, no qual temos reuniões todas as sextas-feiras, no período da tarde, para discutir a situação epidemiológica da Covid-19 e também a discussão referente à vacinação e a proposição referente ao Programa Nacional de Imunização. No último mês, quais foram os dados que nós tivemos? Inicialmente, foram estudados a ocorrência, o aumento, novamente, da frequência da Covid-19 na população com mais de 70 anos de idade, principalmente com mais de 80 anos de idade. Por que aconteceu isso, provavelmente, esse aumento? Nós temos que lembrar que essa faixa etária, as pessoas mais velhas, com mais de 80 anos de idade, elas foram as primeiras a serem vacinadas. Elas foram vacinadas no meses de janeiro, fevereiro, alguns, inclusive no final de dezembro de 2020. E, sabidamente, a população idosa, a população mais velha, isso acontece com todos nós, o nosso aspecto imunológico, nossa imunologia chamada imunossenescência, ela decai. Ela decai em que sentido? Inicialmente, quando nós somos submetidos a uma vacina, com a faixa etária mais velha, os níveis de anticorpos que nós atingimos são mais baixos. Normalmente, esses níveis, apesar de serem mais baixos, eles são protetores. Eles nos conferem uma resistência contra as doenças. Isso a gente já sabe de outros tempos, de outras vacinas utilizadas, principalmente em relação à vacina contra a influenza. Porém, conforme vão se passando os tempo, esses níveis de anticorpos decaem, eles começam a ficar diminuídos. E conforme eles decaem, vão diminuindo, o nível de proteção vai diminuindo. E até então, nós não sabíamos como é que era o comportamento da vacina contra a Covid-19, de qualquer plataforma, que a gente chama, qualquer tipo, para a população idosa. E com isso, quando passado-se o tempo, depois de 6 a 8 meses, os níveis começaram a cair, começou a observar um aumento novamente de casos de Covid-19. Felizmente, foi um aumento de casos sintomáticos, mas que não tiveram grande impacto nos eventos mais importantes da Covid-19, principalmente a morte. Tiveram um pequeno aumento, mas não de modo tão significativo. Mas isso nos acendeu o sinal de alerta e mostrou que ocorria uma queda mesmo de anticorpos, e com experiências de outros países, no qual principalmente Israel já tinha um estudo muito interessante, mostrando que a revacinação, ou seja, a terceira dose ou a dose de reforço, leva a um efeito chamado efeito booster. O que é o efeito booster? Você tem um nível de anticorpo basal e quando você toma um reforço vacinal, você faz um grande pico de anticorpo. Então mostrou que mesmo na população idosa, quando essa população é revacinada, atinge um nível adequado de anticorpo muito bom e um nível protetor. E com isso, com dados do exterior, mostrou que quando você é revacinado, rapidamente, em 15 dias, já tinha impacto
redução de casos sintomáticos e mesmo de mortalidade nessa faixa etária. Então, por isso, foi recomendado e priorizado a população mais velha. Aqui que nós utilizamos como ponto de corte a população com mais de 70 anos inicialmente. Daí começaram a surgir outros dados, no qual se observou que também os profissionais da área de saúde, principalmente os profissionais que atuavam em área crítica, ou seja, na linha de frente de atendimento da Covid-19, que também foram os primeiros a serem vacinados em janeiro e fevereiro, os profissionais que trabalham em pronto-socorros, trabalham em unidades de emergências, em enfermarias de internação de pacientes com Covid, ou funcionários que trabalham em UTI, também começou a aumentar o número de casos dessa população, desses indivíduos. Estavam muito baixo, inclusive com necessidade de internação e, infelizmente, alguns óbitos. Então, com isso, depois de alguns estudos, que foi realizado nessa última sexta-feira, julgou-se como recomendação importante a vacinação também dos profissionais da área de saúde. Por que esses profissionais? Esses profissionais, eles têm uma queda da imunidade, independente de serem idosos ou não. A gente sabe que a vacina ela tem uma durabilidade de um tempo, ela age com produção de anticorpos do tempo, e esse profissional está muito mais exposto, está muito mais em risco. Lembrar que, apesar da Covid-19 ter diminuído a ocorrência, ela não acabou, ela continua circulando, nós continuamos tendo casos, continuamos tendo óbitos de Covid-19. Então, esses profissionais continuam na linha de frente, continuam atendendo. E esses profissionais, sendo mais expostos, foram considerados como prioritários para revacinar. E também esses profissionais tomaram a vacina em janeiro e fevereiro deste ano. Então, provavelmente, também tem uma queda no nível de anticorpos. E, professor, a orientação, né, é que a dose de reforço seja feita preferencialmente com o imunizante da Pfizer. E aí, na falta dele, né, com doses da Oxford AstraZeneca ou então da Janssen. Por que essa decisão especificamente? O que também nós temos dados, isso são dados tanto de estudos realizados em Israel, alguns estudos realizados nos Estados Unidos, e também nós já temos estudos realizados aqui na América Latina, pelo grupo do Uruguai, mostrou que pessoas que são revacinadas com doses ditas de outras plataformas, ou seja, o esquema de vacinação heterólogo, que está se usando o termo, o que seria heterólogo? Eu tomo a vacina A, sou revacinado com a vacina B, ou tomo a vacina B, sou revacinado com a C, ou tomo a vacina C, sou revacinado com a D, assim por dentro, mostrou que os níveis de anticorpos atingidos são muito maiores quando eu faço a revacinação com a mesma vacina, com o mesmo tipo. Então, quando eu tomo a vacina A e sou revacinado com a B, eu atinjo um nível de anticorpo maior se eu sou vacinado com a A e sou revacinado com a A. Então, quando eu utilizo uma plataforma diferente de vacina, ou seja, o esquema de vacinação heterólogo, o nível de anticorpos aumenta muito. E o principal estudo que nós temos na América Latina é o estudo realizado no Uruguai, que foi realizado com a vacina, a população foi vacinada inicialmente com a vacina da Coronavac, tomou a dose de reforço da Pfizer. E esse grupo atingiu níveis de anticorpos 20 vezes maior do que o seu basal. Então, mostrou que quando foi utilizado a vacina da Pfizer, que é uma plataforma diferente da vacina da Coronavac, o nível de anticorpo atingido é maior. Então, por isso a recomendação. Então, a recomendação da Câmara Técnica, da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento da Covid-19, é que as pessoas sejam vacinadas depois de 6 meses do esquema completo vacinal, ou seja, tomou a segunda dose, no caso da vacina da Coronavac ou da vacina AstraZeneca Oxford, 6 meses depois, ou quando tomou somente uma dose da Janssen, que é a dose única, 6 meses depois dessa dose. Então, quando você tem esquema vacinal completo, 6 meses depois, você toma a dose de reforço, preferencialmente da Pfizer. Aqui é um aspecto importante. Na recomendação, só se comenta preferencialmente da Pfizer. Ela não exclui o uso das outras vacinas disponíveis no Brasil, sejam Janssen, AstraZeneca ou Coronavac. Tá? Então, existem... E qual vai ser a proposta? Vai depender muito da vacina que o Estado ou mesmo o município tem no momento
para fazer a revacinação. Existem locais que estão revacinando com Pfizer, todos os profissionais da área de saúde, tem locais que estão revacinando os profissionais de saúde que tomaram AstraZeneca, inicialmente vão tomar ou da Pfizer ou mesmo da Coronavac, e profissionais que tomaram da Coronavac podem tomar vacina da AstraZeneca ou da Pfizer. Vai depender da disponibilidade nesse momento. Provavelmente a vacina da Janssen não vai ser utilizada como reforço, porque ela está sendo destinada principalmente para os adolescentes nesse momento. Então, não tem um esquema único preconizado. É recomendado preferencialmente da Pfizer, mas vai depender da disponibilidade no local. Provavelmente, para os próximos meses, nós teremos a grande maioria da população sendo revacinada com dose de reforço da Pfizer, porque o Ministério da Saúde adquiriu uma grande quantidade que deverá chegar em outubro e novembro. E, professor, ainda há muita dúvida, né, sobre a eficácia da vacina diante dessa necessidade da terceira dose, mas os números aqui no Brasil e também na nossa região aqui de Bauru, aí de Botucatu, onde o senhor está, né, a vacinação ela tem sido eficaz, os números têm indicado isso. Por que ainda há tanta dúvida, né, e questionamento sobre a terceira dose, se a gente tem outras vacinas de outras doenças que também precisam de doses de reforço, né, de terceiras doses, por exemplo? Eu nem comentaria que tem necessidade de terceira dose, eu comentaria que tem necessidade de dose de reforço. Eu vou dar dois exemplos que a gente sempre está reforçando, sempre toma dose de reforço. A vacina de tétano, que nós tomamos a vacina, completamos o esquema vacinal com 15 anos de idade, é recomendado o reforço a cada aniversário de 25 anos, de meio de década, né? Ou 25 anos, 35 anos, 45 anos, 55 anos. Que são necessidades de reforço da vacina contra tétano, que é duplo adulto. Então, isso mostra que tem necessidade de reforço. E outro exemplo fácil no nosso dia a dia é a vacina contra a influenza, que tem necessidade de ser revacinado anualmente, porque os níveis de anticorpos caem depois de 11, 12 meses, e você tem uma circulação de vírus diferente. Então, tem a necessidade do reforço anual da influenza. Existem alguns motivos que nos levam levam algumas pessoas a desacreditarem da necessidade de reforço. Primeiro, a gente tem que observar que no mundo todo surgiu um movimento muito grande contra a vacina, tem surgido isso nos últimos 10 anos, e depois que surgiu a Coronavac, ele se aflorou. Coronavac não, desculpe. Depois que surgiu a Covid-19, ele se aflorou. Isso é um aspecto importante, que é um movimento mundial contra a vacina. Aqui, especificamente no Brasil, a resistência contra a vacinação e agora contra o reforço foi porque, num dado momento, houve uma briga política muito grande em relação às vacinas, que não deve ser encarada por ninguém que faz a ciência de modo correto. A gente sabe que a vacina tem seu benefício e a gente não pode misturar política nesse momento de saúde. E um outro aspecto também que é importante é que a Covid-19, a gente tem que pensar que é uma doença relativamente nova. Ela surgiu no final, em dezembro de 2019, que ela foi considerada como doença, e foi encarada como pandemia em março de 2020. Então, é uma doença, quando a gente pega o histórico das doenças a nível mundial, é uma doença nova, então cria muita resistência das pessoas. Até hoje, infelizmente, nós temos pessoas que acreditam que a Covid-19 não existe. Isso é um descrédito para a ciência. Infelizmente, acho que toda a população brasileira teve algum conhecido que faleceu de Covid-19. A gente tem que lembrar que nós já temos 595 mil óbitos pela Covid-19 durante toda a pandemia. Então, existe um descrédito em relação, acho que, a esses fatores. Tá? As pessoas não acreditarem na eficácia da vacina, um grupo importante, as pessoas não acreditarem que a Covid-19 existe, as pessoas politizaram muito a vacinação. Então, tudo isso leva a um descrédito da vacina. Mas, claramente, o grande impacto que teve na população, isso se mostra pela redução importante, felizmente importante, da redução do número de óbitos da Covid-19.
Sabemos que está ocorrendo óbitos ainda em um número importante, mas houve uma redução importante no número de óbitos. E quando a gente analisa as curvas de óbito da Covid-19, claramente o que teve impacto foi a vacinação da população. Então isso, em todo o Brasil, especificamente em algumas regiões, por exemplo, o estado de São Paulo, que tem uma cobertura vacinal muito importante, dados de ontem, 78% da população já tomou a primeira dose, 54% da população, total da população, já foi vacinada. Então, isso mostra que uma boa campanha de vacinação, e isso a gente sabe fazer, o Brasil sabe fazer campanha de vacinação, nós temos experiência, o Sistema Único de Saúde funciona, mostrou claramente que funciona durante a pandemia, e nesse aspecto da vacinação funciona muito bem. A gente sabe que vacinando, nós vamos ter um controle da doença. Nós não vamos conseguir, infelizmente, nesse momento a gente não vai conseguir falar que vamos acabar com a doença, com a Covid-19. Nós vamos ter um controle importante. Por causa disso, mesmo estando vacinado, nós precisamos continuar tomando as medidas de precaução. Continuar usando máscara quando tiver em público, manter o distanciamento social, evitar aglomeração e fazer a higienização da mão. E dentre essas recomendações, né, professora, a gente ainda tem as pessoas que não foram se vacinar com a segunda dose. E é muito importante que o ciclo vacinal seja completo. Então, eu gostaria também, né, que para a gente finalizar essa conversa, o senhor deixasse especificamente, nesse momento que já tem a dose de reforço, né, uma recomendação para quem ainda não foi completar, né, o seu ciclo vacinal com a segunda dose. Essa sua lembrança acho que é fundamental. A gente tem que lembrar que a partir da primeira dose nós já temos alguma cobertura, produção de anticorpo, algum grau de proteção, mas sabidamente o nível de proteção somente será plenamente atingido quando for realizar a minha segunda dose de vacinação. Então é fundamental nós tomarmos a segunda dose da vacina. Não podemos deixar. Hoje em dia, o Ministério da Saúde está recomendando muito bem. Se existe falta de por exemplo, eu tomei a vacina A, eu vou na unidade, eu não tem naquela a vacina A para fazer o reforço, está sendo aplicada a vacina B. E também produz uma proteção muito boa. Então, as pessoas não estão fazendo a segunda dose, não é por falta de vacina, é porque elas estão deixando de ir. E é importante reforçar isso. Precisamos completar o esquema vacinal com a aplicação da segunda dose nos esquemas que é recomendado a segunda dose. Tá certo, professor. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco e todas essas informações que são tão ricas, né, e ajudam, sem dúvida nenhuma, a população. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e eu acho que como mensagem final, eu colocaria: é importante ser vacinado, completar o seu esquema vacinal, e é importante nós continuarmos tomando a medida de precaução, de prevenção, porque, infelizmente, a Covid-19 não acabou ainda. Então, todos nós temos que fazer a nossa parte. E a gente tem que tomar a vacina, ser vacinado, por dois aspectos: o aspecto individual, mas principalmente o aspecto coletivo. A vacinação traz um benefício coletivo gigantesco.